Fala, galera intensiva. Meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje é o nosso Sunday Paper de número 116. E o Sunday Paper de hoje, ele é basicamente uma continuação do nosso Sunday Paper da semana passada. Não sei se vocês lembram, vou deixar aqui no cardzinho para vocês relembrarem, mas no Sunday Paper da semana passada a gente viu um estudo lá com exercícios em idosos que ele era unicêntrico. Nesse estudo aqui, os autores ampliaram e transformaram esse estudo num estudo multicêntrico, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nesse artigo aqui, que foi publicado também no JAMA em 2022, e ele tem um fator de impacto de 56,272. Bom, o contexto, né? Novamente, os nossos idosos que estão particularmente propensos a risco durante a hospitalização. Todo mundo está propenso a risco durante a hospitalização, mas os idosos estão mais, né, por suas características ali peculiares à idade. Eles têm um alto risco de ter uma deterioração funcional e cognitiva. Não só ali durante a alta, né, mas como que esses pacientes estão também depois de um ano depois dessa alta? Mais da metade desses idosos não recuperam seus níveis funcionais e eles têm um aumento do risco de internação em casa de repouso e aumento do risco de morte também. Então, como a gente tentar melhorar os desfechos desses idosos? A gente viu no Sunday Paper da semana passada que um programa de exercícios individualizado e multicomponente de 5 a 7 dias, né, preveniu o declínio funcional, cognitivo e melhorou a qualidade de vida dos nossos idosos. Então, o objetivo, né, desse estudo, que foi basicamente a continuação do que a gente viu semana passada, foi examinar a eficácia e a generalização em outros hospitais e também em um período mais curto de intervenção. Então, o que eles fizeram? Além de ser, no primeiro estudo era um estudo unicêntrico, só num hospital, agora multicêntrico, em mais de um hospital. No primeiro estudo era de 5 a 7 dias de exercício, e nesse a gente vai ver que vão ser 3 dias de exercício, tá? Então, qual foi a estratégia PICOT aqui que eles utilizaram? A população, então, idosos com 75 anos ou mais, que tinham um Bartel de 60 ou mais, capazes de andar e que eram capazes de se comunicar e colaborar, ou seja, eles tinham que ter cognitivo e físico suficiente para conseguirem participar do programa de exercício. A intervenção era um programa de exercícios multicomponente individualizado. O grupo controle era aquele que recebia o cuidados padrão daquele hospital. Os desfechos estudados foi a melhora da funcionalidade, né, com o Bartel e o SPPB, o Short Physical Performance Battery, e os desfechos secundários foi o estado cognitivo e de humor, a qualidade de vida, hand grip, delírio, tempo de internação, queda, reinternação e mortalidade. E o time point de interesse aí foi a alta hospitalar, então eles queriam saber como os pacientes estavam no momento da alta hospitalar. Então, o desenho do estudo foi um estudo randomizado controlado, single blind, né? Então, os avaliadores eram cegos quanto ao grupo que o paciente participou. Foi, então, um estudo multicêntrico, como eu disse, né? De pacientes que estavam internados em unidade de cuidados agudos de idosos, dessa vez em 3 hospitais na Espanha, né? No artigo da semana passada era em apenas um hospital lá na Espanha. O grupo controle fez reabilitação física quando necessário, e como eu disse semana passada também, ele não informa exatamente quantos pacientes fizeram ou o que esses pacientes fizeram, o que é muito ruim para a gente poder confrontar, né, com a estratégia de exercício que foi feita. O grupo que fez o protocolo de exercício, eles faziam 2 sessões diárias, cada sessão tinha a duração aí de 20 minutos, uma sessão era feita de manhã, a outra no fim da tarde, início da noite. Nesse segundo momento aqui do estudo, né, eles faziam 3 dias consecutivos, então eles faziam menos tempo comparado ao primeiro estudo que a gente viu semana passada, que eles faziam de 5 a 7 dias, e era considerado que ele completou uma sessão quando ele conseguia fazer pelo menos mais que 90% dos exercícios propostos para aquela sessão. Se ele fizesse menos, ele falava que o paciente não tinha conseguido completar aquela sessão. Os exercícios que o paciente fazia de manhã. Então, de manhã ele fazia senta e levanta, fazia leg press, fazia supino horizontal e fazia extensão de perna. Como eu disse, no protocolo que a gente viu no estudo que a gente viu semana passada, ele fazia por até 7 dias. Dessa vez, né, nesse estudo multicêntrico, ele fazia só por 3 dias. Então, ó, ele fazia senta e levanta no primeiro dia uma série de 5 repetições, no segundo dia uma série de 10 repetições, no terceiro dia 2 séries de 10 repetições.
Para os exercícios de leg press, supino e extensão de joelho, ele fazia no primeiro dia um teste de 1 RM, né, de uma repetição máxima, mais uma série de 10 repetições com 30% da 1 RM desse paciente. Aí no segundo dia ele fazia 2 séries de 10 repetições com 30% de 1 RM. No terceiro dia, 3 séries de 10 repetições com 40% de 1 RM. E era isso. Então, para cada um desses exercícios, ao longo dos dias, ia aumentando o número de séries e aumentando a carga que esse paciente era submetido. No exercício do fim da tarde ou da noite, eram exercícios mais simples. Então, ó, extensão de perna com a caneleira de meio quilo a 1 quilo, flexão de perna com caneleira de meio quilo a 1 quilo, abdução da coxa com caneleira de meio quilo a 1 quilo e hand grip ball, né, apertar a bolinha lá para fortalecer o aperto de mão. E eles faziam 2 séries de 10 repetições, tá? Então aqui, nessa segunda sessão de exercício do dia, era uma sessão mais simples de exercício. E além disso, eles também faziam treino de equilíbrio e de marcha, né? Então, além de caminhar, né, a distância lá, cada paciente com a sua distância individualizada, eles também faziam os exercícios de equilíbrio, que era ficar em pé na posição semitandem, quando a gente tem o pé principal à frente e o outro pé na metade da distância ali do pé principal. Exercício de andar em linha, né? Aquele exercício que você vai andando com um pé na frente do outro na linha. Marcha estacionária, tanto na superfície fixa quanto numa superfície instável, como um colchão, um colchonete. E a caminhada com obstáculos. Os resultados, né? A tabela 1 a gente vê que não tinha diferença, né? No baseline do grupo controle comparado ao grupo intervenção. Então, não tinha diferença de idade, sexo, IMC, com relação a comorbidades. Aqui ele mostra como que estava o primeiro teste do SPPB e do Barthel, então de novo um resultado bem baixo, né? O SPPB ó, de 4.8 e 4.9, lembrando que o SPPB vai até 12, então esses pacientes no teste, primeiro teste lá, na entrada da internação, tinha um resultado bem baixo, né? 1/3 só da pontuação máxima do SPPB, e um Barthel em torno de 88, o que já não é tão ruim, já que o máximo do Barthel é 100. E na parte aqui cognitiva e de força, esses pacientes também não tinham diferença aí na entrada do hospital. E aí, qual foi a diferença, né, então, entre o grupo que fez a intervenção com protocolo multicomponente de exercício e o grupo controle que não fez? A gente vê aqui para o desfecho primário, né, que é a alteração do SPPB e do Barthel. No grupo controle, os pacientes aumentaram 0,46 pontos no SPPB, enquanto no grupo intervenção eles aumentaram 1,39 pontos. E para o Barthel, o grupo controle perdeu 11 pontos no Barthel, enquanto o grupo intervenção perdeu 6,49 pontos aí no Barthel. Então, um melhor desempenho realmente, uma melhora funcional aí para o grupo de pacientes que realizava o programa de exercícios multicomponente. Nos desfechos secundários, não teve diferença aqui na cognição dessa vez, né? No artigo da semana passada a gente viu que eles tiveram uma melhor cognição ao final da internação, aqui não teve diferença. Também não teve diferença na escala de depressão. Para força no hand grip teve diferença, né? Então os pacientes do grupo controle ganhavam 0,15 pontos no hand grip, enquanto no grupo intervenção ganhavam 1,04. Um desfecho que não foi explorado no artigo que a gente viu semana passada e que aparece aqui com uma melhora importante é a dor. Então, os pacientes do grupo controle relatavam um aumento de 0,28 pontos na dor, enquanto o grupo intervenção relatava uma diminuição de 0,93 pontos na dor. Então, o exercício também ajudava a diminuir a dor e não teve diferença no tempo de internação. Então, uma intervenção individualizada de exercício componente é viável e atenua a incapacidade associada à hospitalização, que é muito parecida com a conclusão do artigo que a gente viu semana passada. Apesar disso, a gente viu que a eficácia da intervenção nesse protocolo agora aqui, que foi multicêntrico, foi uma eficácia menor, né? Quando foi unicêntrico, os resultados foram melhores do que agora no multicêntrico. Ele dá algumas explicações. A primeira, logo de cara, já é que quando você faz um protocolo multicêntrico, que está descentralizado, tem várias unidades participando, é muito mais difícil de você controlar a intervenção, como ela está sendo entregue, né? São pessoas diferentes que fazem a intervenção, então pode oscilar um pouquinho mesmo que você tenha um protocolo. Então isso já dificulta e pode mudar os resultados. Uma outra coisa foi a redução do número de dias de treinamento. No primeiro artigo que a gente viu semana passada, os pacientes treinavam de 5 a 7 dias, enquanto nesse que a gente está vendo agora, eles treinavam apenas 3 dias.
E a gente sabe que quanto mais tempo você treinar, melhor vai ser os resultados desse treinamento, né? E um outro fator também, que foi a maior complexidade e número de doenças de base. Então, nesse artigo aqui, os pacientes tinham uma maior complexidade ou número de doenças de base, né? Eram 11 versus 9 no artigo que a gente viu semana passada, tá? Então, mesmo aumentando aí o número de unidades, fazendo um estudo multicêntrico, diminuindo o número de dias, ainda foi um resultado positivo num protocolo de exercício multicomponente para os nossos idosos hospitalizados. Então, a gente precisa implementar esse tipo de intervenção. Não deixa também de implementar aquele joinha aí no vídeo antes de você sair. Clica na setinha aqui embaixo para compartilhar esse vídeo aí com a sua galera. Não esquece de deixar algum comentário aqui se você ficou com alguma dúvida, se você quer ver algum assunto aparecendo aqui no Sunday Paper. Se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos para eles se inscreverem também, viu? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!